Então vamos lá, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a Era Vargas. Na verdade, vão ser três vídeos, né? Um de 1930 a 1934, que é o de hoje, que é do governo revolucionário. Depois fazer outro vídeo de 1934 a 1937, que é o governo constitucional. E por último, de 1937 a 1945, que é o governo, o Estado Novo, ou governo ditatorial. Ou seja, são 15 anos de governo de Vargas. Então Vargas vai ser considerado um dos mais importantes políticos da nossa história. Por um lado, na economia, ele colocou o Brasil no capitalismo no século XX, porque até então o Brasil era uma grande fazenda, vamos dizer assim, agroexportadora e uma semicolônia. E, por outro lado, ele foi um grande ditador também. Bom, então, dito isso, já a gente vai para o primeiro governo, de 1930 a 1934. Bom, esse governo é chamado de governo revolucionário. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que ele toma a força o governo, porque o presidente era Washington Luiz, que apoiou Júlio Prestes, e quando Júlio Prestes ganha, Vargas, junto com os militares, fala que a eleição era fraudulenta. Apesar que naquela época, gente, todas as eleições eram fraudulentas. Lembra lá na República Velha, voto de cabresto, política dos coronéis, etc. Todas as eleições eram fraudulentas. Então Vargas, através junto com os militares, tomam o poder, né, vão depor o Washington Luiz e assume o poder. Bom, e revolucionário porque Vargas falou que ele queria mudar todas as estruturas daquela república oligárquica, aquela república antiga, velha, ultrapassada. E a gente vai ver que na parte da economia, com certeza, ele vai conseguir mudar, tá bom? Já quando Getúlio Vargas assume o poder, ele coloca os interventores. O que são isso? O que são isso, os interventores? São tenentes, né, que apoiaram Getúlio Vargas no golpe. São militares que ele vai colocar como governadores de estado. Para quê? Para ele não sofrer a oposição das elites locais. Então ele já coloca uma série de militares sob o seu comando, de novo, militares no poder, sob o seu comando, para ele ter o governo centralizado, tá bom? Logo de cara, Vargas vai criar uma outra coisa muito importante, chamado Ministério do Trabalho. E o Vargas sempre vai estar associado em sua história, até depois quando ele volta em 50 para presidente, na década de 50 para presidente, ele sempre vai estar associado com o trabalhismo, tá bom? É lógico, gente, que quem mandava na República Velha? São Paulo, né? São Paulo, a elite agrária, né, do café, e que ela não gostou que Vargas tomou o poder, já que o candidatinho dela era o Júlio Prestes. Então, o que acontece? São Paulo faz uma forte oposição, com comícios, passeatas, discursos contra Getúlio Vargas, tá? Mas os ânimos vão se acirrar ainda mais quando numa dessas manifestações, 4 jovens vão acabar sendo mortos, tá? Pela polícia de Vargas, que vão se transformar no mártir da Revolução Constitucionalista. Eu adoro os nomes brasileiros, né? Revolução Constitucionalista, Inconfidência Mineira, vai dar bom. A Revolução Constitucionalista de 1932. Esses 4 jovens, né, vão até fazer um pôster com as iniciais deles, que vão ser MMDC, que seria Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, tá? Que vão ser os 4 jovens que vão ser mortos aí pela polícia e vão se transformar no símbolo da Revolução de 1932. Que São Paulo, então, vai lutar contra o governo central de Getúlio Vargas. Lógico que vai ser derrotado, mas derrotado pelas armas. Isso que é muito importante. No plano da ideia, do que o objetivo de São Paulo, que era formar uma nova Constituição, o São Paulo vai conseguir. Então, em 1932, após a Revolução Constitucionalista que São Paulo fez para enfrentar Vargas, Vargas já cria um outro órgão, segundo órgão muito importante, a Justiça Eleitoral, com um código eleitoral. E isso é muito legal, gente, porque até então nós não tínhamos justiça eleitoral. Lembrando que as eleições lá na República Velha eram eleições de fraudes, de coronelismo e todas aquelas estruturas que vocês já conheceram, que eu já dei aula sobre isso, tá bom?
Então ele cria justiça eleitoral para evitar fraudes, né? E ele vai criar um código eleitoral onde as mulheres vão poder votar. Olha que legal, e ser eleitas. Olha que legal, então o voto feminino. Vargas vai ser o primeiro a propor o voto feminino. Por isso que fala que aquela república antiga, antes de Vargas, era atrasada, porque as mulheres não podiam votar, não tinha Ministério do Trabalho, não tinha Justiça Eleitoral, tá? E nisso, em 1933, há uma eleição para formar o conjunto de deputados, que nós chamamos de Assembleia Constituinte, que ia fazer a nova Carta de Leis, e a primeira mulher deputada que nós temos na história é em 1933. Ela é uma médica paulista chamada Carlota Pereira Queiroz, tá bom? Ela vai ser a primeira mulher a ser uma deputada. E aí vai formar a Constituição de 1934. Uma Constituição muito parecida com inspirada na Constituição Democrática da Alemanha, tá? De Weimar. Só que a gente não vai falar disso agora, vai para o próximo vídeo. Bom, eu falei da parte política, Ministério do Trabalho, a Justiça Eleitoral, os interventores e assim por diante. Agora eu vou falar da parte econômica. Bom, quando Vargas assume, ele vai pegar o país após a crise de 29, que começou lá nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa de Nova York, e vai passar para a Europa e depois vai chegar no Brasil. Então o que ele faz? Bom, o primeiro passo, ele tem que deixar o café valendo muito. Para ele valorizar o preço do café, o que ele faz? Ele compra todo o café e queima. Porque se tiver menos café no mercado e muita gente procurando, o preço sobe, além da oferta e procura. Então essa política é chamada de política da valorização do café. Getúlio Vargas então queimou para ter menos café no mercado. Bom, segundo passo muito importante, ele incentivou a industrialização. Isso, coisa que na República Velha pouco se fazia. Como que ele incentiva a industrialização, professor? Bom, com alguns passos simples. Primeiro, substituição de importações. Então, se você compra um tênis lá dos Estados Unidos, vai comprar um tênis do Brasil. Para que haja empresas que vão fazer os tênis, eu preciso também diminuir os impostos sobre produtos industrializados, que Vargas também faz. E para as pessoas montar a empresa, eu preciso de dinheiro. Então Vargas vai emprestar dinheiro a juros reduzidos, a baixos juros. Então ele vai criar um cenário fora aquilo que o Estado mesmo vai criar, as empresas que o Estado mesmo vai criar. Então ele vai criar um cenário de estímulo à industrialização. E isso vai fazer com que o Brasil alavancasse economicamente no cenário mundial. Lembrando que lá no final do governo de Vargas, no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Oswaldo Aranha, o brasileiro que vai abrir a Assembleia Geral da ONU, vai ser o Brasil. Então olha como que o Brasil vai aparecer a partir de Vargas no cenário mundial. Tá bom? Então essa aula é só de 1930 a 1934. Lembrando os pontos principais: Ministério da Justiça, Justiça Eleitoral, Ministério do Trabalho, incentivo à industrialização e a política de valorização do café, tá bom? E lembrando sempre, os militares que ajudaram Getúlio Vargas a dar o golpe, beleza? Tchau, tchau, um abraço.